Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos da noite, elevando os nossos pensamentos em prece, agradecendo a bondade e a misericórdia divina, mais uma oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado, que tanto tem nos auxiliado em nossa caminhada, em nossa jornada pela terra, trazendo-nos informações, esclarecimentos, luzes que têm sido tão úteis para todos nós. Senhor, nesse instante, além de agradecermos a oportunidade do estudo, gostaríamos de rogar ao Senhor o amparo, a proteção e a assistência de nossos irmãos maiores, guias e benfeitores espirituais dessa casa, no sentido de ajudar-nos na leitura, nos comentários, bem como também, Mestre, na compreensão e em refletirmos e guardarmos conosco as informações que iremos receber nessa noite. Rogamos ainda ao Senhor que traga bênçãos de paz, de saúde, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, concedendo-nos o amparo, a proteção, as bênçãos de que a gente mais necessita. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, hoje nós iremos estudar, vem cá, Luiz. Ritinho, senta aqui, Ritinho. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar um tema que está presente no Livro dos Médiuns, que tem por título, no capítulo de número 17, que é intitulado Da Formação dos Médiuns. Nós vamos estudar o tema que trata sobre perda e suspensão da mediunidade. Esse capítulo, meus irmãos, nós vamos observar o seguinte: é um capítulo que é muito estudado por nós aqui às quintas-feiras, porque é um capítulo no qual Kardec tratou para a gente sobre a formação dos médiuns, ou seja, como que se dá o processo de desenvolvimento mediúnico. Existe um diagnóstico, existe algo a se fazer para se desenvolver a mediunidade, para se aprimorá-la, como que a gente a descobre, de que tipo que ela é, enfim, todos esses temas são abordados nesse capítulo, que tem 3 subtítulos, que são desenvolvimento da mediunidade, vez ou outra nós vamos lidar com ele, o outro tema, mudança de caligrafia, e o subtítulo final desse capítulo, que é um tema de muita relevância, vai tratar para a gente sobre perda e suspensão da mediunidade. E é aí nesse ponto que nós vamos focar hoje. Então, feita essa apresentação inicial, vamos lá. No item 220, Kardec começa a expor para a gente o seguinte: a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Ou seja, a gente observa, meus irmãos, Kardec na qualidade de um emérito educador e professor, inspirado aqui pela espiritualidade superior. Muitas vezes Kardec é muito claro, conciso e objetivo. Em poucas palavras ele expõe situações que às vezes em outros textos, outros autores demorariam ali um longo texto, ou muitas palavras para poder expor. Então o que o Kardec está colocando aqui para a gente? Primeiro ponto:
Nós vimos até aqui nesse capítulo sobre o desenvolvimento mediúnico. E aí a gente pensaria o seguinte: uma vez desenvolvida a mediunidade, seria uma conquista, um dom definitivo da criatura encarnada? Ou é algo que está sujeito a ser perdido ou a ser interrompido, mesmo que temporariamente? E aí Kardec já começa abordando esse tema, colocando aqui para a gente uma afirmativa, dizendo: a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões temporárias. Portanto, o que a gente conclui? A faculdade mediúnica não é uma conquista da alma, e sim uma ferramenta de trabalho que Deus nos empresta provisoriamente, e que, portanto, a permanência da mediunidade, o desenvolvimento dela, a sua intensificação, a sua amplitude no que diz respeito aos vários tipos mediúnicos, tudo isso guarda o controle na espiritualidade. Se eu quiser ter mais de um tipo mediúnico, depende de mim? Não. Se eu quiser ser médium, depende de mim? Não. Se eu quiser, a qualquer momento, dar uma comunicação dos espíritos, depende de mim? Também não. Ou seja, nós vamos perceber que a mediunidade é um dom no qual nós temos alguns mecanismos para desenvolvê-la, mas a qualquer momento os espíritos vêm e interrompem, suspendem, muitas vezes como uma advertência, outras vezes como um ato de caridade, de ajuda para o médium, em determinadas circunstâncias da vida, outras vezes até mesmo para ajudar o médium no seguinte sentido: para que ele desenvolva nele a humildade, a paciência, para que ele veja, por exemplo, o seguinte: olha, toda comunicação mediúnica que vem por meu intermédio, o meu mérito é muito pouco. Isso é muito mais dos espíritos do que de mim, propriamente dito. Então, a perda ou suspensão da mediunidade vai observar vários fatos, que é o que nós vamos ver daqui por diante. Continua Kardec nos dizendo: damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Então vamos lá. Kardec então organizou uma série de perguntas para poder abordar esse tema, começando com a primeira pergunta, que é a seguinte: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Resposta: isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Ou seja, vamos supor que nós desenvolvemos a mediunidade, eventualmente já até trabalhamos aí num grupo mediúnico, procuramos ali fazer o nosso melhor, aquilo que está no nosso alcance. Ainda assim a mediunidade pode ser suspensa? Sim, pode. Pergunta seguinte: estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Resposta: seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. E isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então vejam que interessante, meus irmãos, o segundo ponto aqui colocado por Kardec e respondido pelos espíritos. Se um determinado médium trabalhava com a mediunidade ali com alguma regularidade e de repente deixa de receber comunicações escritas ou faladas, por exemplo, pode ser que ele esteja ainda com a faculdade mediúnica, que ela não foi perdida e nem suspensa, mas que os espíritos não querem comunicar-se por ele. E isso muitas vezes é uma prova para o médium o seguinte: olha, a mediunidade nada mais é do que um meio, é uma ferramenta a serviço dos espíritos. Portanto, por uma série de motivos, eventualmente eles podem não se comunicar por meio daquele determinado médium. Então o médium tem que ter muita consciência disso. Com qual grande finalidade? Se eu deixar de dar comunicações, se eu deixar de trabalhar a mediunidade,
Pode ter uma série de motivos e mais. Isso é algo que é natural. O médium não deve se alarmar, nem se assustar com isso. E aí vem uma pergunta muito interessante, que vai tratar também, dando sequência a esse tema, dizendo o seguinte: que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Senta aqui com a gente, meu amigo. Tem uma cadeira aqui, ó. Então vejam o que o codificador perguntou em seguida aos espíritos superiores: que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? É a nossa pergunta da noite. Resposta: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Esse é o fator preponderante. Se o médium não estiver conduzindo bem o uso da faculdade mediúnica, muitas vezes vai fazer com que os benfeitores se afastem dele, especialmente os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas, ou seja, coisas fúteis, ou com propósitos ambiciosos. Então o médium começou a desenvolver ou utilizar a mediunidade com objetivo fútil, particular, conforme nós estudamos há 3 semanas atrás, no capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo de número 27, nós vamos aqui relembrar. Ou seja, o médium começa a fazer um uso particular da mediunidade para orientar alguém sobre uma forma de ganhar dinheiro, de conseguir um emprego, de conseguir um namorado, uma namorada, um casamento, etc. Tudo isso foge ao objetivo da mediunidade. E uma vez que o médium se dedique a qualquer tarefa desse gênero, os benfeitores certamente vão se afastar. E pode ser que, além disso, além deles se afastarem, a faculdade mediúnica seja suspensa, ou, o que é ainda pior, ela seja utilizada por espíritos inferiores, que vão então inclusive envolvê-lo no processo obsessivo. Continuam os benfeitores respondendo o seguinte: podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, ou seja, para o seu usufruto, para ele se divertir, para ele, enfim, fazer o que ele queira com ele, e ainda menos para satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas, aos seus objetivos superiores, e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em nome de um protegido mais digno. Então o que a gente observa? Nenhum espírito superior constrange a quem quer que seja. Eles aconselham, eles nos pedem, eles querem a nossa cooperação, eles nos dão a alegria e a honra de servirmos a eles. Agora, a partir do momento em que a gente passa ali a nutrir outros pensamentos, outros objetivos, outras finalidades, eles vão nos aconselhar. Se a gente continua insistindo naquela linha, eles se afastam. E o seu lugar vai ser tomado por outros espíritos que se dedicam ou que gostam de gastar seu tempo com coisas fúteis, com coisas frívolas, com objetivos de ordem inferior, mas não benfeitores espirituais. Esses vão estar distantes. Pergunta seguinte: não pode o espírito que se afasta ser substituído e neste caso não se conceberia a suspensão da faculdade? Resposta: espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom,
Pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele mesmo, e que assim razão não há para dela se vangloriar. Ou seja, meus irmãos, quando o encarnado, na condição de médium, começa a se envaidecer, começa a se inchar, né? Olha os livros que eu fiz, olha as pessoas que eu ajudei, olha o bem que eu estou fazendo, as mensagens que eu trouxe, né? As pessoas me procuram, eu estou sendo aqui um instrumento de Deus, um missionário. Aí os benfeitores estão ali bem intencionados ajudando. Eles começam a ver esse tipo de pensamento ou de atitude. O que eles fazem? Você está achando que é você, né? Então peraí. Eles se afastam. E aí a pessoa vai ficar o quê? Completamente só com o dom mediúnico dela, sem produzir os efeitos que a mediunidade vinha produzindo, para trabalhar nele o quê? A humildade. O Chico mesmo várias vezes era abordado e falado: Chico, mas que livro maravilhoso, que obra espetacular que você trouxe. O Chico não fazia curva e dizia o seguinte: meu filho, os livros não são meus, eu só sou o correio, eu só sou o mensageiro, quem traz a mensagem, mas essas mensagens não são minhas. Deixando claro para aqueles que estavam à sua volta que a origem era da espiritualidade e que, portanto, o mérito dele era simplesmente de ser o quê? O burrinho que levava uma carta de uma localidade para outra, no caso do mundo espiritual para o mundo físico. E, portanto, qualquer tendência à vaidade por parte do médium, por bondade dos benfeitores, eles vão se afastar, para que o médium então caia em si a tempo e verifique o seguinte: Senhor, sem os benfeitores eu não sou nada, permita que eu seja um bom instrumento deles. E aí então, se ele a tempo acordar e corrigir sua conduta, possivelmente daí a algum tempo volta o trabalho tal como vinha acontecendo. Em resumo, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude, o zelo do espírito para com o médium, a quem dedica afeição, tendo por objetivo proporcionar um repouso material, de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Então vejam que interessante. Qual que é uma outra hipótese que pode provocar uma interrupção do trabalho mediúnico? Um esgotamento das forças do médium. Em qual situação, por exemplo? Vamos imaginar que o trabalho material do médium tem consumido ali muitas energias dele. Um problema no trabalho, no escritório, na empresa, no dia a dia. Enfim, a nossa vida às vezes tem umas fases onde o ganha-pão nos exige mais. E fruto daquele esgotamento físico, o trabalho na mediunidade sempre demanda do médium um dispêndio de fluidos, de forças e de energias, que depois é reposto. Mas inicialmente o médium precisa doar de si mesmo. O que os benfeitores fazem nesse caso? Muitas vezes interrompem temporariamente a faculdade mediúnica. Então, nos quadros de esgotamento físico do médium, nos quadros de enfermidade do médium, um outro quadro bem característico na ocasião da gestação de uma mulher, ou seja, ela está gestante, está ali esperando o filhinho, o dom mediúnico normalmente é interrompido. Por quê? Porque as forças dela estão concentradas ali no processo gestacional. Ela não pode estar ali despendendo outras energias que não para o sustento da vida que ela está mantendo no ventre. Nós temos situações também, por exemplo, na velhice, quando a pessoa já está mais velha, já não tem mais as energias de um jovem, muitas vezes o dom mediúnico é diminuído ou suspenso, enfim, nem sempre é uma punição. O médium tem que ter em vista todas essas possibilidades, até mesmo para que ele não conclua de maneira equivocada o seguinte: eu fiz alguma coisa errada, eu estou sendo punido, porque eu parei de dar comunicação. Nem sempre. Às vezes é um ato de amor e de caridade do benfeitor espiritual para com o médium. E tudo isso a gente precisa considerar. Seguindo as perguntas. Vêem-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando,
que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhes escapa. Isso Kardec colocou. Aí os benfeitores responderam o seguinte: essas interrupções servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Ou seja, até que ponto que ele precisa adquirir mais paciência? Até que ponto que ele precisa perseverar mais? Seguir ele firme, confiante, às vezes ir para a reunião mediúnica pensando o seguinte: Senhor, igual nossa Mãe Santíssima falou, né? Faça-se em mim a sua vontade. Se o Senhor entende que eu estou apto a trabalhar e a servir hoje, eu estou à disposição. Do contrário, está tudo bem, procuro ajudar aqui, nem que seja com a pressa. De alguma forma eu vou procurar ser útil e colaborar, por exemplo, no curso da reunião mediúnica. Então vejam, meus irmãos, como que isso, a compreensão disso é muito importante. Porque se um médico passa por um determinado período sem comunicações e sem o trabalho mediúnico propriamente dito, não é que ele esteja sendo inútil, não é que ele esteja sendo punido. Todas essas circunstâncias devem ser consideradas, conforme Kardec nos traz aqui. Continua na sexta pergunta: será preciso então que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever ou para uma mensagem psicofônica, né? Se o espírito lhe aconselhar isto, deve. Se lhe disser que se abstenha, não deve. Ou seja, a gente não deve forçar, sempre deve obedecer o critério da espontaneidade. Haverá meio de abreviar essa prova? Resposta: a resignação e a prece. Aí pulando aqui para a nona pergunta: assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Resposta: não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. E aí a última pergunta que nós vamos ver aqui do Livro dos Médiuns: por que sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Ou seja, como que o médium percebe ou ele consegue distinguir se a interrupção do dom mediúnico é uma advertência por parte dos espíritos? Resposta: interrogue o médium na sua consciência e pergunte a si mesmo qual o uso tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá a resposta. Ou seja, vejam que interessante, os benfeitores colocam o seguinte: olha, isso é um exame de consciência que o médium precisa fazer. Ele tem feito um bom uso? Ele está com algum objetivo particular? Com alguma ambição oculta no uso da mediunidade? Está com a intenção de prejudicar ou de obter um favor fácil do mundo espiritual? Tudo isso faria com que houvesse uma justificativa de corrigenda na interrupção da mediunidade. Do contrário, meus irmãos, não é por esse motivo. Então isso deriva de um exame de consciência por parte do médium. Vamos agora ver o que Emmanuel nos traz lá no livro Seara dos Médiuns, numa página intitulada Médiuns Transviados, ou seja, médiuns que desviaram o objetivo original da mediunidade, qual seja servir ao Cristo com os dons mediúnicos, portanto, esclarecer, amparar, iluminar, consolar, socorrer, acolher. Esses são os objetivos do exercício da mediunidade. Qualquer objetivo que se afaste desses princípios, pode ser que estejam sendo ali mal utilizada a mediunidade. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, ou seja, aqueles cujos benfeitores se afastaram, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. Então Emmanuel vai fazer com a gente aqui o seguinte exercício de imaginação. Vamos imaginar que alguns objetos que a gente se utiliza no dia a dia adquirissem vontade própria. Vamos lá.
A caneta nobre que se negasse a escrever com medo de errar, terminaria certamente numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. Me presta sua canetinha aqui, Ana. Vamos dar um exemplo da caneta aqui, que é o que Emmanuel começou. Vamos imaginar, eu pego a caneta para escrever, né? Começo aqui a escrever e de repente a caneta virasse para mim: não vou escrever, não. Ah, mas por que você não vai escrever? Não, estou com medo de errar. Não, mas você tem que me obedecer. Se eu quiser, o que eu quiser escrever, você tem que me obedecer e seguir o meu comando, mas eu não vou escrever. Ela falasse assim comigo: se eu fosse o dono dessa caneta, o que eu faria com ela? Ela está danada, né? Ela é meu instrumento, né? Uma caneta caprichosa, teimosa dessa, eu começo a escrever, ela para, não, estou escrevendo errado, né? Não estou gostando dessa ideia sua, não. Não é assim, não, sua letra está muito feia, né? Eu pegaria, não, você não está me servindo, não. Jogaria a caneta fora e pegaria talvez um simples lápis que cumpriria ali o meu objetivo, né? Me atenderia melhor do que uma caneta caprichosa. Vamos seguir. O automóvel distinto que abandonasse o trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado, desmontado por mãos estranhas. Olha que interessante, o segundo instrumento. Por que Emmanuel está trazendo isso para nós, meus amigos? Na mediunidade, quem é o autor, quem é que comanda, quem é que traz o conteúdo da mensagem? Os espíritos. Quem é o instrumento, a ferramenta? O médium. No primeiro caso, a caneta caprichosa não me serve. Desobediente, teimosa, né? Empacando e tudo. Aí vamos imaginar o segundo exemplo aqui. Eu tenho um carro que eu me utilizo no dia a dia. Aí eu resolvo ir na fazenda, lá eu vou pegar poeira, às vezes eu vou pegar lama no carro, não. Lá eu não vou, não. Não, mas eu preciso ir lá, eu vou fazer uma visita, né? Vou visitar meu irmão, preciso resolver um problema de trabalho. É lá que é meu ganha-pão, não, mas meu fio de água encher de terra, meus carpetes vão sujar, o pneu fica encardido na lama, não vou lá não. Mas que carro desobediente, teimoso, eu preciso ir lá, não, mas eu não vou, então para mim você não serve. Não é assim que acontece? Vamos em frente, ó. O piano que tentasse mudar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. Ou seja, imagina o piano caprichoso, né? Eu toco dó e ele me dá ré, eu toco o ré, ele me traz sol, senão eu aperto outra nota, outra tecla e não sai o som. Resultado, ele não serve, né, como musicista habilidoso. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. Então, um martelo caprichoso também, né? Eu fosse bater no prego, não, você está pondo força demais, né? Não é assim que manipula, não. É desse jeito, é daquele outro, também não serviria. Então vamos lá, agora Emmanuel volta para a mediunidade. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. O que os benfeitores fazem? Embora nós sejamos instrumentos imperfeitos, uma caneta imperfeita, um automóvel que não é 0 km está ali, mais ou menos, né? Embora a gente seja um piano que não é dos mais caros e nem dos mais aprimorados, e nem também um martelo novinho ou primoroso, nós podemos prestar um concurso para eles, podemos servir como meio, como ferramenta. Agora, eles nos convidam, eles nos pedem, eles não nos obrigam, nem nos constrangem.
Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Embora o convite, embora as possibilidades, embora o conhecimento da tarefa, eu resolvo não seguir o que me é pedido, o que me é solicitado. Instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que cumpram com seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica. Olha que interessante, meus irmãos. O médium, no exercício da mediunidade, ele tem que estar muito preparado para algumas vezes ser criticado, às vezes de maneira infundada. E ele não pode temer esse ponto. Por quê? O exercício da mediunidade implica em situações que muitas vezes outras pessoas não compreendem. E às vezes ele vai ser apontado como um médium exagerado, desequilibrado, ou que tem esse ou aquele defeito, ou que faz isso de uma forma ou de outra, diferente do que as pessoas esperavam. Cuidado, ou seja, cuidado para não melindrar-se, para não tocar-se com isso. Siga o trabalho, siga tentando fazer o melhor, o que estiver no seu alcance. Desde que a gente siga fazendo o melhor que a gente consiga fazer, a nossa consciência não nos culpa, né? Então, afirmam-se com medo da humilhação e da crítica, ou, o que é pior, exploram situações sequiosos de luxo e poder. Quando a pessoa, essa segunda hipótese aqui ainda chega a ser pior, ele se utiliza da mediunidade para algum ganho pessoal, para evidência pessoal, para o destaque pessoal, para ganhar seguidor, para ganhar evidência pública, né? Para a partir daí oferir uma renda, ir num programa de televisão, receber um cachê, qualquer coisa do tipo. Aí é muito pior. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Nesse ponto, o que eles fazem? Ora, Lucas está desobediente. Nós estamos tentando com ele, ele não está aceitando. Está querendo fazer as coisas da maneira dele, da cabeça dele. Resultado, vamos deixar na entrega a própria sorte. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Ou seja, às vezes pode ser que nem aconteça ali a chamada perda ou suspensão da mediunidade, que a mediunidade continue presente agora. Ele vai ser médium de quem? De espíritos muito necessitados. Foi o que nós vimos, meus amigos, lá no capítulo 27, no estudo da última quinta-feira do mês passado. Fazendo aqui uma breve recapitulação, nós vimos lá no livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 27, que havia um grupo mediúnico não espírita, que se reunia, exercia a mediunidade, só que o que as pessoas que estavam ali presentes queriam dos médiuns? Uma senhora estava preocupada em ganhar dinheiro. Segundo ela, tinha um dinheiro dela que estava travado, ela queria destravar o dinheiro e estava pedindo a ajuda do benfeitor espiritual. Uma outra pessoa que estava presente procurava um emprego que tinha sido prometido e que até aquele dia não tinha saído ainda. E um terceiro frequentador daquela reunião mediúnica não espírita procurava ali afastar um candidato a genro, né? Ou seja, o namorado da filha, sob o argumento de que era uma pessoa que seria ali desqualificada ou que não se afinizava com os pais da moça. Portanto, o que a gente observou naquele capítulo do livro dos Domínios da Mediunidade? Havia médiuns, havia espíritos. Agora, qual era a natureza dos médiuns e dos espíritos? Ambos de natureza inferior. Não havia ali benfeitores, porque o que se procurava
no plano físico e no plano espiritual, eram favores da espiritualidade. Ou seja, situações de menor esforço, soluções fáceis para problemas que muitas vezes demandariam o quê? Trabalho, suor, empenho e etc. Ou seja, como é que a pessoa que está precisando de dinheiro faria em relação às dificuldades que ele vive? Ele precisa rever a vida dele, simplificar os gastos. Se ele precisa ganhar mais, então talvez ele precise dedicar-se mais no trabalho, fazer um novo curso, mudar de ramo, procurar um novo negócio, né? Procurar uma responsabilidade maior no trabalho, que talvez dali viria um cargo superior e uma renda melhor, e não pedir aos espíritos: não, eu estou precisando de dinheiro, eu estou apertado, vocês não arrumam dinheiro, né? Portanto, aquilo ali é um desvio da mediunidade. E em situações dessa natureza não existem benfeitores espirituais. A segunda situação, procurando um emprego, da mesma forma. Se a pessoa está precisando trabalhar, né, são outros os mecanismos necessários para isso. Qualifique-se, demonstre boa vontade, né? Ofereça seus préstimos a quem está à sua volta. Quando a gente menos espera, uma porta se abre. Mas agora pedir isso para os espíritos é outro erro. E o terceiro ponto, a mãe que não se conformava com o namorado da filha. Ora, por que aquela moça afinizou com ele? Né? Obedeceu-se ali talvez à lei de sintonia, talvez no que ela julga ser um rapaz ou uma má pessoa, e a filha dela. Será que ela tem as qualidades que a mãe pressupõe ter? Ou se não, muitas vezes, as ligações afetivas no mundo nem sempre se dão de almas amigas uma com a outra. Às vezes é uma ligação de resgate. São almas comprometidas do passado que se unem novamente, justamente para quê? Para que uma liquide os débitos com a outra pelo caminho do amor, servindo, sendo útil, ajudando a pessoa. E não é pedindo aos espíritos para que afaste ou aproxime alguém de nós. Portanto, meus irmãos, o que a gente observa numa reunião dessa natureza? Foi o que foi explicado para a gente naquela oportunidade. Um estudo atual da mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não observássemos o psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Ou seja, ali nós temos espíritos inferiores que dependem de encarnados que também são de natureza inferior. E uns acreditam estar ajudando e sendo ajudados pelos outros. Mas nada disso é espiritismo. Espiritismo é mediunidade com Jesus. Mediunidade gratuita, a serviço do próximo, com esquecimento de si mesmo, com a disposição de sacrificar-se, de tornar-se uma pessoa melhor, com o único propósito de servir, de ajudar gratuitamente aquelas pessoas que precisam de nós. E aí, meus irmãos, para a gente agora entender como que uma determinada pessoa vem médium no mundo e qual o objetivo de trabalharmos a mediunidade, nós vamos ver agora uma página de Irmão X, que vai ilustrar isso para a gente. No livro Estante da Vida, nós vamos ver aqui um caso de um médium que talvez possa se assemelhar em alguma medida à nossa situação pessoal. Em que sentido? O que nós fizemos no passado? Quem fomos nós? Quantas lágrimas nós derramamos? Quanta dor nós provocamos no nosso semelhante? Quantas omissões nós tivemos? Situações nas quais a gente poderia ter ajudado, poderia ter servido, poderia ter amparado e socorrido alguém, a gente cruzou os braços, fechou os olhos. Enfim, o nosso passado não é brincadeira. A doutrina espírita sempre nos alerta nesse ponto. Raríssimas são as exceções de pessoas que vêm, na atual fase que o planeta se encontra, na condição de missionários. Ou seja, de criaturas que não têm um passado a ser redimido, um passado a ser resgatado. E é justamente o que nós vamos ver aqui hoje. Nessa página intitulada O Compromisso,
nós vamos ver irmão X começando a explicar para a gente o seguinte, ó. Chamados ao concurso fraterno, em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia nos ajudar. Então vamos entender. Qual que é o enredo aqui? Havia uma família cuja filha estava num processo obsessivo muito difícil. O processo obsessivo, meus irmãos, às vezes, numa determinada etapa da vida, ele se manifesta. Mais cedo, mais tarde, por uma ou outra circunstância, as mais variadas possíveis. O fato é que nenhum de nós está isento, nenhum de nós não está passível de passar por um processo de influência, ou de influência espiritual, ou até mesmo por um processo obsessivo. No nosso caso específico, havia uma moça, a filha de um casal, que de repente estourou um processo obsessivo muito grave, muito difícil. E eles então precisavam de ajuda, precisavam de um socorro. Alberto Nogueira seria a pessoa certa. Ou seja, irmão X e os benfeitores espirituais resolveram, convocados ali pela prece, nós precisamos ajudar essa moça. Mas para ajudá-la, nós precisamos de alguém encarnado, de uma pessoa que esteja encarnada para ser o quê? O nosso instrumento, a nossa ferramenta de ajuda para essa menina. Resolveram então procurar Alberto Nogueira, médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Então eles resolveram fazer o seguinte, olha, para poder ajudar essa moça, tem um médium que reencarnou, atualmente ele está com 36 anos de idade, o nome dele é Alberto Nogueira. Nós vamos procurá-lo, porque ele vai ser o nosso instrumento de socorro, de ajuda e de auxílio para essa moça que está no processo obsessivo. Tratando-se de companheiro que nós ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo a recomendação de companheiros, fomos consultar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto, antes do renascimento, ali nas primeiras folhas de curioso documento. Então vamos entender que essa parte. Antes de nós reencarnarmos, houve um processo de planejamento para aquela encarnação, para a nossa encarnação atual. E dentro desse processo, normalmente nós precisamos de alguns avalistas, igual quando eu vou tomar uma dívida, Você tem avalista, você tem patrimônio? E aí a gente precisa de pessoas que avalizem, que apoiem, que garantam que estarão conosco durante aquele processo encarnatório, nos ajudando, nos auxiliando. E mais do que isso, existe ali um ato deliberado da nossa vontade. Eu quero reencarnar. Eu preciso reencarnar porque eu estou com esse débito, eu estou com isso, eu estou com isso, eu estou com isso, eu estou com tudo isso aqui que eu preciso. Se não resolver tudo, pelo menos começar a resolver. E foi exatamente esse documento que irmão X e Saturnino foram consultar. Ou seja, vamos ver como que é a situação do Alberto Nogueira, do médium, o que é que ele precisava passar, a vida que ele pediu para Deus, para a gente então entender a situação pessoal dele. Então vejam só que interessante, como que o próprio Alberto escreveu às autoridades do mundo espiritual solicitando a nova encarnação dele. Ele disse o seguinte, abre aspas: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para voltar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu,
pereceram dezenas de criaturas. Então, olha aqui, o primeiro ponto, ele observou que partiu dele uma série de intrigas, ele jogando as pessoas umas contra as outras, e dali derivaram uma série de problemas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação que depura. Olha o que ele pediu, meus irmãos, a vida que ele queria para poder liquidar os débitos que ele reconhecia que ele tinha contraído com a justiça divina. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abrigam os corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção, ou seja, abandonar os compromissos assumidos. Rogo, Senhor, se for preciso, que eu passe pela extrema penúria, que eu tenha muita dificuldade material, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que eu mereço. Se julgares mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou limitado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, ajudai-me, Senhor, e dai-me um novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anular em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me sofrer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Fecha aspas. Estão vendo aqui, meus irmãos, o que ele pediu para poder redimir o passado dele? E aí volta o irmão X descrevendo o seguinte, ó. Por baixo daquela petição comovedora, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. Então esse foi o pedido dele, tal como se fosse um advogado que encaminha uma petição a um juiz, a um desembargador. Esse foi o pedido dele, diante das faltas terríveis que ele reconhecia que ele tinha cometido. O que a autoridade celestial, em nome de Jesus, respondeu para ele então? Vejam que interessante, ó. Como que veio a sentença, o despacho. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em uma vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por bondade do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos
que operam a transformação do mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Estão vendo, meus irmãos? Olha o que ele tinha pedido e vejamos o que foi a decisão da espiritualidade superior. Ele pediu uma vida na qual ele viesse com a lepra, a hanseníase, que antigamente não tinha cura, não tinha a cura que tem hoje, portanto queria o corpo coberto de feridas, queria que a família o abandonasse, queria viver em penúria, ou seja, com muita dificuldade material ao ponto de pedir ajuda, de esmolar nas ruas, queria ainda, se fosse necessário, um cérebro limitado, portanto uma deficiência, uma limitação mental, entre outras dores, como um débito justo que ele tinha contraído com a justiça divina. Só que aí vem a espiritualidade superior e fala para ele o seguinte: não, você vai ter um corpo sadio, você vai ter uma família, você vai ter condições de trabalhar e de sustentar sua família, mas nós te pedimos que você dedique 8 horas gratuitas da sua semana em favor do próximo. Você vai separar 8 horas que não vão ser remuneradas, você não vai receber nenhuma remuneração material por elas. E nessas horas você então vai dedicar-se ao exercício da mediunidade com Jesus. Portanto, ou seja, se a gente pensar aqui na rotina da nossa casa, não é tão difícil não. É só a gente fazer a conta. Se a gente vintesse, normalmente a gente fica aqui às vezes de 7h30 até 9h30, já dá aí quase umas 2 horas. A gente trabalhar no passe, então, aí vai até umas 9h30. Se a gente vem quinta, normalmente a reunião dura entre 1h30 e 2, mais 2. E se a gente vem sábado e chega cedinho, e é um dos últimos a ir embora, dá as outras 4 que a gente precisa. Era essa dedicação. Sadinho, vai ter condições de trabalhar, você vai ter o seu sustento, você vai ter seus filhos, você vai ter seus netinhos, e mais, ainda delimitou para ele aqui, dos 30 aos 60 anos. Ficou leve, Ou seja, ele poderia ali passar a juventude ainda sem exercer a mediunidade, poderia formar, fazer uma faculdade, até uma pós-graduação, um mestrado. Agora nos 30 anos, agora é hora da doutrina. E nos 60, às vezes antigamente, aos 60 anos você tinha mais tanta vitalidade e força como hoje em dia nós temos, e até mais, a medicina avançou, os remédios, a alimentação, tudo aprimorou-se, de maneira que a gente chega aos 70, aos 80, às vezes até aos 90, com força, com lucidez, com condições de trabalhar, mas até os 60 já era o suficiente. Tudo isso a gente precisa cogitar, viu, Hélio? Nós precisamos pensar nisso muito seriamente. Aí, meus amigos, essa foi a decisão. Aí vamos ver agora a continuidade da página. Diante de páginas tão expressivas, certamente Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Ou seja, ele estava com 36 anos, portanto ele já tinha ali uns 6 anos de exercício mediúnico, Já não estava no começo, ainda estava jovem, forte, mais novo do que eu estou atualmente, por exemplo, e eu me sinto muito bem disposto. Estava com 36 nessa altura. Então vamos lá. Partimos do encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que obsessão atormentada. Então é o seguinte, vamos embora, vamos trabalhar. Nós precisamos ajudar a moça e precisamos do Alberto Nogueira na condição de médium. Primeiro nós precisamos passar lá onde a moça se encontra. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado,
E atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos logo na entrada uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Ou seja, era um processo obsessivo, meus irmãos, muito difícil, muito severo, e que precisaria ali de uma atenção especial e um processo dessa natureza. O que nós já aprendemos? Não se desfaz do dia para a noite, não se resolve em 1, 2, 3 vezes se vai a uma determinada instituição espírita. É um processo que demanda tempo, paciência, muito amor e especialmente o que? Da parte do médium e da família, reforma íntima. Enquanto a pessoa que está no processo obsessivo e os familiares não percebem que precisam transformar-se, tornar-se pessoas melhores, mudarem hábitos, eliminarem ou combaterem vícios que ainda trazem consigo, o processo obsessivo vai o quê? Prolongando no tempo. Tanto é, meus irmãos, que todos que chegam na nossa casa percebem o seguinte: olha, os passes magnéticos ajudam, são importantes. A água fluidificada ajuda e é importante. A implantação do culto do Evangelho no lar ajuda e é importante. Agora, tudo isso precisa caminhar junto com o quê? Com o processo de reeducação do obsidiado, dos familiares, para que a gente então, através do conhecimento e do estudo do Evangelho, reexaminemos hábitos, vícios ou virtudes que nós ainda não temos, para que a gente então se esforce no caminho que o Cristo deixou para a gente. O verdadeiro remédio para um processo obsessivo, em resumo, chama-se como Evangelho. Por isso que a gente precisa vir às reuniões de terça-feira, precisamos assistir os estudos de sábado e precisamos prestar atenção, refletir e esforçar em pôr em prática. Aí, junto com o paz, com a água fluídica, com a reunião de desobsessão, com o culto do Evangelho no lar, a soma de esforços vai promover a cura do processo obsessivo em maior ou menor tempo. Mas tudo isso precisa caminhar junto, né? Então vamos lá. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Ou seja, era importantíssimo que eles oferecessem ajuda para ela o quê? O mais rápido possível. Porque se a pessoa é indiferente com o processo obsessivo, quais são as consequências, meus irmãos? A pessoa está padecendo um processo obsessivo e a família desdenha, acha que é frescura, acha que é bobagem, acha que a pessoa é coisa da cabeça dela e vai desdenhando aquilo. O processo obsessivo agrava-se e às vezes vai raiar ali o quê? Às vezes num suicídio, né? Ou num desatino que a pessoa pode cometer. Então, identificado um processo obsessivo, imediatamente precisa o quê? Amparo, instrução, socorro, esclarecimento, acolhimento por parte da casa espírita, dos tarefeiros da casa e do entorno também daquela pessoa. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a mãe da moça, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria trabalhando na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Olha que interessante. O que os benfeitores falaram? Bom, nós precisamos levá-la lá na casa espírita. Primeiro, onde é a casa espírita que o Alberto Nogueira trabalha? É ali na esquina da rua Jamaica com São Miguel, né? É ali, aquela casa ali. Aí o que eles fizeram? Chegaram perto da mãe da menina e induziram o pensamento dela o seguinte: você já viu aquela casa que você passa quando você está voltando para a casa do serviço?
Você passa na porta dela, então lá é a fraternidade espírita. Leva ela lá. Quem sabe lá está a solução. Quem sabe lá você vai achar ajuda para ela. Você já levou no médico, já fez exame, não achou causa, não achou uma explicação. Leva ela lá. Foi o que eles fizeram com ela. E naquele dia, não era nem, meus amigos, um dia de uma reunião mediúnica, não. Era um dia de estudos evangélicos, como se fosse uma reunião de terça-feira aqui do Solar. Então falaram o seguinte: leva ela lá ela vai assistir um estudo, vai poder tomar um passe, vai poder conversar com o Alberto, e aí nós vamos começar o processo de tratamento dela. Então vamos ver. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Então a mãe saiu, pelejando com a filha, chegou lá no centro, o centro estava fechado. E ele não estava lá. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Então, o que irmão X e o Saturnino, que era o companheiro dele, fizeram? Telepaticamente eles perguntaram para o dirigente da casa o seguinte: cadê o Alberto? Cadê o Alberto Nogueira? Aí ele respondeu: olha, infelizmente ele está vindo aqui de vez em quando. Ele não está muito frequente aqui não. Mesmo assim, quando ele vem, ele chega às vezes mais tarde, sai mais cedo, não está querendo assumir compromisso e tarefa não. Surgiu um problema, uma vez que para ajudar no momento, nós precisávamos de Alberto. Vejam que interessante, meus irmãos. O mundo espiritual tem inúmeras possibilidades. Tem possibilidades que a gente nem imagina. Só que muitas vezes eles vão precisar o quê? De uma pequena ajuda nossa, de uma pequena colaboração nossa, para que a gente sirva como ponte. Ou seja, eles poderiam, por exemplo, materializar na frente da moça, só que talvez aquilo ali ia assustá-la, né? É muito mais natural utilizar-se de uma pessoa para aconselhá-la ou para falar com ela do que uma materialização do espírito. Ou seja, era a ponte, era o meio pelo qual eles iriam ajudá-la. Munidos das informações necessárias, conseguimos então direcionar mãe e filha à procura dele. 20 horas e 20 minutos, ou seja, eles levaram a mãe antes da reunião para ela chegar lá antes e pegar a reunião desde o início. Não conseguiram, foram procurá-la. 20 minutos depois, às 8h20, achamos Alberto Nogueira em bonita varanda, lendo o jornal do dia, balançando na rede. Onde é que o médium está? Né? Curtindo a noite, né? Igual hoje, está um ventinho agradável, né? É muito mais fácil para a gente ficar em casa. Ele ficou, foi a escolha dele. Estava lá balançando na rede, lendo o jornal, quando então chegaram mãe e filha lá na porta dele. Inspirada por nós, a infeliz senhora pediu-lhe ajuda mediúnica em socorro à filha doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível. Então ela pediu para ajudar a menina, ao que ele respondeu o seguinte: não, minha senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Olha que interessante. 2 longos anos, né? Tempo demais, 2 anos, nem que eu trabalhei. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me, ou seja, olha, meu trabalho não é fácil, tem muita tarefa, muito compromisso, é cansativo, está cansado, né? E porque a infeliz mãe insistisse, atendendo-nos aos pedidos, concluiu numa tirada humorística: olha, minha senhora,
A única criatura que trabalha, dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até hoje, é só o burro de carga. Respondeu assim para ela: saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma dificuldade. Aquele espírito valoroso que pediu lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de limpar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões de Jesus, esqueceu todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferiu a ociosidade, vestido no pijama, com medo de trabalhar. Aqui conclui irmão X. E aí a gente pensa, né? E quando voltar para o mundo espiritual? Pois é, meu amigo, você pediu, você ia passar por tudo aquilo como um débito justo que você contraiu pelo que você fez. Só que em vez de você ter uma vida repleta de sofrimento, você precisava trabalhar como médium espírita. Só que nas primeiras lutas, nos primeiros sacrifícios, você se sentiu muito cansado, muito extenuado, abandonou o trabalho e a necessidade está aí batendo na sua porta. E em vez de ajudar, você ainda debocha, né, de quem te procura. Então, meus irmãos, a gente já consegue imaginar as consequências que viriam na vida dele. Então, a mediunidade é um dom muito sério, que a gente precisa lidar com muita seriedade, para que, se a gente estiver numa situação semelhante à do Alberto Longueira, e não é muito difícil, a gente está numa situação muito melhor do que a dele, a gente aproveite o ensejo do trabalho e da misericórdia divina, para que a gente pague com o amor e com o trabalho com Cristo, débitos tenebrosos que nós temos do passado, talvez inimagináveis por nós atualmente, né? Eu vou encerrar a gravação, em seguida nós vamos franquear a palavra para os irmãos que quiserem participar com a gente.